A assistente de professor. Logo após a sua formatura, enfraquecida, reuniu-se com algumas amigas para um fim de semana de compras no shopping. Ela achou que seria bom por dois motivos. Ela poderia passar tempo comemorando com suas amigas mais chegadas e, em segundo lugar, ela poderia comprar as roupas e acessórios de que precisaria para a nova carreira. O maior desejo de enfraquecida era ser assistente de professor na escola de Endel. Sua entrevista seria na sexta-feira seguinte. No dia seguinte de compras, uma das amigas de enfraquecida, Fofoca, compartilhou com ela como uma amiga em comum, difamação, havia contado ao diretor-geral que enfraquecida havia dormido com um dos jovens alunos. Isso poderia prejudicar gravemente suas chances de conseguir o cargo de assistente de professor. Aquela era uma mentira absurda que não continha nenhuma sombra de verdade. Ela havia se mantido pura durante todo o tempo na escola. Ela tinha certeza de que difamação havia feito aquilo por pura inveja ou até mesmo ódio. Enfraquecida estava furiosa. Profundamente ofendida, seus pensamentos foram consumidos durante o resto do fim de semana com a traição de sua suposta amiga. Ela jurou fazer com que difamação pagasse pelo que havia feito. O dia da entrevista chegou e, para surpresa de enfraquecida, ela foi escolhida para ocupar o cargo. O diretor-geral informou-a de que realmente havia ouvido os rumores, mas que, depois de investigar, foi convencido de que não eram verdadeiros. Ela não apenas conseguiu a posição, como foi designada como assistente de um dos seus professores favoritos. Seu nome era Vida Dupla. Ele era um dos professores mais talentosos de Jalim. Enfraquecida, estava impressionada por ter sido escolhida para trabalhar com um líder tão dinâmico. O semestre se iniciou e as coisas estavam indo extremamente bem, mas ela ainda tinha dentro de si um ressentimento crítico contra sua ex-amiga. Independente de, no final, tudo ter terminado bem, parecia que ela não conseguia realmente superar a traição de difamação. Embora as coisas parecessem ótimas, abaixo da superfície os problemas estavam em fermentação. O nome de Vida Dupla indicava quem ele era. Ele vivia de um jeito como professor, mas de outro bem diferente em sua vida privada. Seu julgamento seria mais severo, pois, como professor, ele havia tido o privilégio de ver Jalim. O julgamento dos professores não ocorriam aos 20 anos de idade, como acontecia com os outros, mas sim aos 30. Vida Dupla tinha apenas 25 anos naquela época. Certa noite, quando enfraquecida e Vida Dupla estavam a sós, ele a assediou. Ela ficou chocada e ultrajada e saiu de sua presença imediatamente. Ele não desistiu, mas persistiu durante as semanas que se seguiram. Ela começou a questionar sua própria reação e a dar ouvidos às palavras persuasivas dele, por ser ele um homem tão incrível e tão culto. Ela passou a apreciar a atenção dele. Ele era gentil e bondoso e era considerado um dos homens mais bonitos da comunidade. Finalmente, ela entregou sua virgindade a ele, e os dois deram início a um caso apaixonado. Enfraquecida a conhecer sentimentos tão excitantes de paixão e amor em nenhum
jamais conhecera sentimentos tão excitantes de paixão e amor em nenhum relacionamento. Cada vez que ela o via, ficava sem fôlego. Pensamentos de encontrar-se com ele nas noites combinadas entre os dois a consumiam e temporariamente desviavam sua atenção do profundo e agora oculto sentimento de mágoa que ela ainda mantinha contra a difamação. Entretanto, depois de 4 meses, vida dupla de repente terminou tudo com ela. Arrasada, ela precisava saber o motivo. E finalmente ele disse a ela que havia ouvido de outras pessoas a história contada por difamação sobre o caso que ela havia mantido no passado com um colega. Este não era o verdadeiro motivo. Ele havia simplesmente perdido o interesse e enfraquecida. Ele já estava flertando com outra jovem da comunidade. As garotas eram altamente pressionadas a resistir aos poderes de sedução e persuasão daquele proeminente professor. Enfraquecida, sentiu-se ultrajada. Como ela poderia continuar a vê-lo todos os dias? Ela imediatamente pediu demissão de seu cargo na escola. Depois de vários dias abatida, abriu um salão de beleza com o que havia sobrado de seus $40.000. Ela parou de comparecer às reuniões semanais da escola, embora a palavra de Jalim afirmasse que o seu povo não devia deixar de se congregar. Ela não queria ter comunhão com hipócritas, e a maioria deles parecia ser exatamente isso. Ela ficava cada dia mais amargurada. Ela raramente mencionava a escola de Jalim. A paixão que ela havia expressado tão livremente em suas conversas já não existia mais. No entanto, quando alguém lhe perguntava, ela confessava sua lealdade a Jalim, mas do fundo do seu coração ela o culpava por permitir que um homem tão corrupto ensinasse em sua escola. Na época em que o período de testes terminou, ela havia se tornado uma mulher muito amarga e ressentida. Mas, se alguém lhe perguntasse algo, ela o negava enfaticamente.